tinha comprado uns 3 ou 4, você comprou mais os 3, né? Que tiver aí, tá legal. Oi, galera, tudo bem? Deus abençoe. Já falamos aí, tá? Só um pouquinho. Estamos aquecendo aqui os motores. Obrigado, Juju. Estamos aquecendo aqui os motores. Oi, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 8, isso, dia 8 de setembro de 2022, quinta-feira. Estou em Curitiba, aqui tem sol, um calorzinho gostoso, né? Mas tá com ventinho e chuva. Parece que vai chover, né? Um ventinho e chuva aqui. Mas tá tudo bem, né? Está tudo bem. Hoje, um dia depois do 7 de setembro, né? Um dia depois do 7 de setembro, a gente tá vendo os frutos que brotaram aí no dia da independência, né? Eu acho que você, assim como eu, tem observado o que as pessoas falam, o que as pessoas disseram, né, com relação ao 7 de setembro, não é? Eu vou chover no molhado se eu disser para vocês que se cumpriu, né, palavra profética, mais uma, né? Mais uma de tantas, né? Mas é mais uma. De que, de fato, o 7 de setembro ia fazer com que caísse o queixo de muita gente, né? E, de fato, nós vimos isso ao vivo e a cores nos canais de televisão. A gente viu na Globo News, a gente viu na CNN, né? As pessoas boquiabertas, os jornalistas de esquerda aí, né? Comentaristas de esquerda, esse povo que a gente às vezes até ouve, né? Porque já perdemos, graças a Deus, o hábito de assisti-los, né? Pelo menos a grande maioria de nós já fez isso. E eles então embasbacados com a quantidade de gente, né, que estava nas ruas. É claro que a gente teve acesso aí a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que talvez tenham sido as 3 maiores manifestações, mas elas aconteceram no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro as pessoas foram para a rua. Aconteceu no Espírito Santo, na Bahia, no Nordeste, no Norte, no Sul, em todas as cidades, né? Eu vi uma até que eu achei linda, numa pequena cidade do interior. Eu não sei qual é o estado, porque eu não prestei atenção, mas eu vi um vídeo das crianças, todas com bandeira do Brasil, marchando, várias crianças, provavelmente de uma escola, né, de uma pré-escola, com bandeira do Brasil, num desfile de 7 de setembro, numa rua de barro, numa estrada rural de barro, né, molhada pela chuva a estrada, e as crianças lá marchando, cantando o hino nacional. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda. É o patriotismo brotando no coração do povo. É o Brasil saindo pelos olhos do povo, né? Porque você olha para as pessoas e vê as pessoas num ato cívico chorando, né? A gente vê uns marmanjão, não é? Oi, irmã Nelda, tudo bem? Deus abençoe você. Amanhã é dia do médico veterinário. Parabéns antecipado aos veterinários, né? E vê aí uns marmanjões, né? Não vê uns marmanjão aí? Chorando, né? Que coisa mais linda é o amor à pátria, né? Que coisa linda é você ter um presidente imbrochável. Eu acho tão legal, né? Eu dou muita risada na CNN, William Vac,
se prestar, né? Eu não sei, as pessoas acho que não têm mais noção do ridículo, né? William Vac se prestar a falar sobre a irrigação sanguínea peniana do presidente. Cara, isso são coisas impagáveis. Se a gente contar isso para alguém que mora fora do país, os caras não vão acreditar. Os caras não vão acreditar que esses caras falam isso na televisão. Que absurdo. A Miriam Leitão, não, a Catanhede, né? A Catanhede dizendo que o presidente, ao ficar gritando e bradando que ele é imbrochável, que ele ia fazer com que os brochas não votassem nele. Tem alguém que não vai votar nele aí? Quem é que não vai votar no presidente? Só os brochas que não votam. Tem alguém aí? Cadê os guri? Tem alguém aí que não vai votar no presidente porque ele disse que é imbrochável? Os caras estão falando que é só os brochas não vão votar nele, né? Então é só os caras do PT que não vai votar. A Catanheda disse assim: eu acho um absurdo o presidente ficar falando que é imbrochável, porque assim todo homem que é brocha não vai votar nele, né? Ah, cadê os brochas? Tem algum brocha aí que não... Ai, meu Deus, eu dei muita risada, gente. Eu não sei se eu sou meio retardado, né? Porque eu fico rindo com essas coisas, mas como é que pode a gente ouvir tanta imbecilidade ao mesmo tempo, né? Você tem que concordar comigo, né, irmão? E aí o presidente, né? Ele é o rei do marketing, né? Porque se tem alguém que faz política e marketing igual o Bolsonaro, eu não conheço. Concorda comigo, meu? Por quê? Porque ele ficou lá, imbrochável, imbrochável. Cara, todos os jornais do Brasil falaram dele, mostraram ele gritando, imbrochável, olha aí, fazendo propaganda de graça pro Bolsonaro, né? Não é? Todo mundo, irmão, todo mundo, né? Os maridos aí todos estão falando, ó, eu voto no Mito, ele me representa. Ó, os guri aí, ó, o Mito me representa. Os guri, tá todo mundo aí falando, Mito me representa, voto nele aí, ó, tudo macho, velho. Eita! Os robôs são imbrocháveis. Irmão Alex, o Mito me representa, cara. Ô, pelo amor. Não é, irmão? O cara representa a gente, cara. Pô, para com isso. Eu dei muita risada, acho extraordinário, na verdade, o que a gente tá vendo, né? Porque é uma estratégia de marketing que talvez até tenha sido no princípio meio sem querer, mas é uma coisa que colou, né? Eu ri muito porque aquele cara que estava anunciando ele no trio elétrico em Brasília, não sei se vocês perceberam aí, ele era narrador de rodeio, né? E eu achei sensacional porque ele parecia que ele estava narrando aquela luta Pride americana, né? Que ele vinha falando assim, e agora, o nosso presidente extraordinário, sensacional, imbrochável. Ah, meu Deus do céu. O cara quase me matou, eu quase vesti na causa, tanto que eu dei risada. Meu Deus do céu, os caras são demais, né? Na verdade, o nosso povo de direita é muito zoeiro, né? A gente tá vendo aí que o nosso povo de direita é muito, muito zoeiro, né? É muito zoeiro, né? A zoeira, na verdade, não tem limite, né? Eu, principalmente, nunca ri tanto na minha vida como tenho rido esses últimos dias, né? Apesar, né, das coisas que às vezes fazem a gente chorar, porque às vezes a gente vê umas coisas que a gente até chora de raiva, né? Mas, graças a Deus, na sua grande maioria, a gente tem visto coisas aí que tem nos feito sorrir. Aliás, por falar em sorrir, eu não sei se você vai lembrar, eu falei para vocês algum tempo atrás aqui sobre uma notícia, isso é uma notícia que eu dei.
E eu disse que se a rainha da Inglaterra morresse, ou quando ela morresse, a Inglaterra ia ter um problema seríssimo em função de uma lei que existe na Inglaterra. Eu não sei se vocês lembram que eu falei aqui há algum tempo atrás, as irmãs que prestam mais atenção nas coisas que o pastor fala. Porque existe uma lei lá na Inglaterra que fala que no falecimento da rainha, a moeda inglesa, papel moeda inglês, ele tem a foto da rainha. Todas as notas e as moedas têm a foto da rainha, todos, sem exceção. E existe um tempo regimental de lei que fala sobre a troca do dinheiro. Lembra que o pastor falou? E disse, olha, quando a rainha morrer, a gente vai ter um problema na Inglaterra seríssimo, porque ela já tá mal das pernas. Já tá mal das pernas, né? Aí, os caras vão ter que trocar o dinheiro. Só que para trocar o dinheiro, você vai ter que ir no banco. Você vai ter que ir no banco. Aqui no Brasil, a gente já ficou craque nisso aí, né? Porque a gente já trocou nosso dinheiro várias vezes. Nós, eu, da minha idade, né? Já trocamos, acho que umas 6, 7, quem sabe 10 vezes de dinheiro. E todas as vezes, a gente tinha que trocar, pegar o dinheiro que estava debaixo do colchão, se é que o tinha, né? Pegar o dinheiro debaixo do colchão, ir lá no banco, né? E falar, eu quero trocar esse dinheiro aqui. Agora eu pergunto para você, os caras que fizeram lavagem de dinheiro, tem dinheiro guardado no cofre? São muitos que tem libras esterlinas guardadas. Como é que vai fazer? Né? Quem tem, porque o dinheiro, esse dinheiro inglês, as libras, é um dinheiro muito caro, né? Difícil de encontrar essa moeda inglesa, né? Mas ele é um dinheiro muito, muito antigo. Então tem muita gente que tem muito dinheiro guardado em espécie, né? Muitas moedas. Quem nunca declarou esse dinheiro? Entendeu? Agora vai ter que trocar. Você pense, irmão, você sabe quanto custa para fazer uma nota? Lembra? Que eu falei para vocês? Eu disse isso, gente, quando a rainha morrer, a Inglaterra vai virar um caos. E vou dizer mais para você. O príncipe herdeiro na Inglaterra não está confirmado ainda que ela morreu. Eu acho que ela morreu também. Também acho, mas a notícia ainda não está confirmada de que ela de fato morreu, né? Mas eu acredito, posso estar enganado? Posso, mas eu acho que não estou. Eu acredito, irmão, que a Inglaterra vai miar. Eu acredito. O Aziz está falando que a rainha não morreu porque ela é imorrível. Praticamente um dinossauro, né? Tadinha dela. Mas eu acho que ela morreu, né? Eu acho que ela morreu. Vovó morreu, né? Vovó, eu acho que vovó foi pra fita. Eu acho que ela, dessa vez, ela bateu as botas, apitou na curva, né? Mas eu queria chamar a tua atenção aqui. Morreu e não viu o Palmeiras ganhar um Mundial. É verdade, irmão. É verdade. A piada foi boa, por isso que eu contei. É verdade. Ela morreu sem ver o Palmeiras ser campeão mundial. É verdade. Tem razão. Então, eu também acredito que ela morreu, porque os caras estão chamando todo mundo aí e tal. Enfim. Mas ela morrer, tá limpo. Ela é velhinha mesmo. Uma hora ela iria morrer. A gente já sabia disso, né? Alguns meses atrás ela pegou sarampo, você sabe aí, né? E diz que desde que ela pegou o troço foi de mal a pior, né? Enfim, não sabe do que ela morreu, mas deve ter morrido de morte morrida mesmo, né? Porque, meu irmão Ari, Deus te abençoe, Patrícia, Deus abençoe. Deve ter morrido de morte morrida mesmo, né? Eu acho que tá muito velhinha, né? Enfim.
Vamos voltar aqui para o nosso... A gente fica fazendo zoeira aí, né? Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Reptiliana. Voltou para casa. Mas eu queria chamar a tua atenção o seguinte. A rainha, ela era cristã, crente, ok? Crente em Cristo, tá? Crente em Cristo. Quero lembrar você de algumas coisas aqui que talvez você não esteja lembrando, eu quero te lembrar, tá? Ela era porque ela já morreu, então ela era cristã, ela era crente em Cristo, ela segurava o país com mão dura, ok? Agora a rainha morreu, beleza. Quem vai assumir? O seu filho, né? Quem é o seu filho? Eu acho que isso importa muito. Quem é o seu filho? Né? Quem é o seu filho? Então a Inglaterra, ela vai ser mudada culturalmente, tá? O príncipe Charles, né? A gente sabe. Mas quem é, eu quero dizer com relação ao caráter, né? Ele é um cara, ele é um fanfarrão, né? A gente já sabe disso aí. Mas enfim, né? Talvez, eu não sei se vai assumir o neto, eu não sei. Tem muita conversa aí, a gente não sabe bem quem que é. Mas eu acho que é o filho mais velho que assume, né? Na minha opinião, né? Na minha opinião, o filho mais velho que vai assumir. O que os caras estão falando aí, eu não acho condizente com a tradição, entendeu? Mas ele é adepto da Agenda de 2030, ele é a favor do casamento homossexual, ele é a favor da bandeira LGBT, ele é um imbecil, irmão, entendeu? Ele é um baita de um imbecil, entendeu? Coisa que a rainha não era. Então todo o resquício, e é isso que eu quero falar para você, de benignidade, de bondade que a monarquia trouxe para a Inglaterra, acaba aqui. Acaba aqui, você não tenha dúvida disso nenhuma. E a gente vai ver uma grande virada, nós vamos ver, porque isso vai acontecer já, uma grande virada na Inglaterra. A Inglaterra já declinou e já está descendo. Já está morro abaixo já, financeiramente. Financeiramente eu estou falando, ok? Estou falando do povo inglês, estou falando da Inglaterra como nação, como superpotência, ok? Assumiu agora a primeira-ministra, que era fã da Margaret Thatcher, de quem eu também era fã, né? Margaret Thatcher era show de bola. Estamos fazendo uma análise geopolítica, política da Inglaterra, tá? O pastor está falando era porque a rainha morreu, gente, tá? Então estou falando já era, ela já era, tá? Então, ontem, acho que ontem, até eu tenho uma notícia aqui, depois eu vou ler para você, se der tempo, que algo que a Inglaterra havia proibido por lei, que era a exploração do xisto, o fracking, né, o fracking, mas eu acho que é fracking a pronúncia correta, o fraqueamento do solo, que é a extração de xisto que a gente faz aqui em São Mateus do Sul, aqui no Paraná, perto de Curitiba. A Petrobras faz isso, é um dos maiores exploradores de xisto, né? Mas o xisto é um óleo sujo, utilizado para queima de caldeira, enfim, se extrai um óleo grosso, que pode ser usado aí numa série de coisas, para fazer asfalto, para uma série de coisas que substitui o petróleo, né? Muito bem, e é extremamente mais barato. Então, ontem, a primeira-ministra, a primeira coisa que ela fez foi cancelar a lei que havia proibido a extração do xisto. Cancelou ontem. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eles vão começar a arrancar carvão mineral, que o xisto nada mais é do que carvão mineral, você já sabe disso, né? Vão começar a arrancar carvão mineral e vão voltar a queimar carvão para gerar energia na Inglaterra. Entendeu? Então, com isso, o que vai acontecer na Inglaterra? A Greta não pode ir mais lá, né? A Greta não pode, porque ela vai pirar,
enlouquecer. Tá? A Gisele está me avisando que a BBC em Londres já estão todos de luto preto. Então é sinal que ela morreu mesmo, tá? Ok? Então a Inglaterra vai partir para o tempo da caverna. É verdade, Regina, você está certinha. A Regina Sacks disse isso. A Inglaterra vai voltar para o tempo da caverna. Eles já estão voltando, né? Da pré-história, porque eles vão voltar a queimar carvão, né? Eles vão voltar a gerar uma poluição miserável, ok? Vão segurar a onda do carro elétrico. Escuta o que eu estou falando para você. E aí vai haver um problema com o príncipe, porque o príncipe é um cara cheio das ecologia, da Agenda 2030 da ONU, né? Foi tu, Ana, desculpa, eu não vi. Que tá reivindicando a informação? Vai, né? Entendeu? Então, a gente está olhando, os nossos olhos estão vendo a Inglaterra mudando de rumo, né? Mudando de rumo assim de uma maneira rápida. Ah, tá bom. Então fica ligado aí, né? Que é uma loucura, na verdade, porque há pouco tempo é que eu tô sem óculos, né? Vocês têm que entender, né? Muitas vezes eu confundo. Aos poucos o que a gente está vendo, a gente vai ver a maçonaria, né? Vir mais forte. A gente vai ver muita coisa acontecendo na Inglaterra daqui para frente. Entendeu? Muita coisa. Mas a Inglaterra já está se preparando porque o grande urso já está ameaçando fechar os dutos de petróleo para a Europa e a Inglaterra é uma das maiores consumidoras desse petróleo. Então eles precisam substituir. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo Deus chacoalhar a elite do mundo. Eu queria chamar a tua atenção para isso. Entendeu? Deus está chacoalhando a elite do mundo. Aonde os grandes bancos, os grandes dominadores da grande da nova ordem mundial, onde eles estão ali incrustados, que é em Londres, né? E a gente está vendo ali, por exemplo, o Emmanuel Macron, presidente da França, ele começou a trabalhar como ali, nesses grandes bancos em Londres. E Deus está chacoalhando aquele lugar, né? E eu acredito, né, que nós vamos ter um grande problema, principalmente porque o principal general da Terra do Catatal deu uma declaração ontem, e eu acho que ela é importante, a gente deve lembrar dela, deu uma declaração ontem dizendo que dificilmente a guerra da Terra do Catatal contra a guerra do urso vai acabar em menos de 1 ano, ele disse. 1 ano. Entendeu? Pelo menos, ele disse que no mínimo 1 ano vai durar a guerra. Então já o chanceler alemão, na mesma pegada, ou talvez na mesma notícia, eu não sei se seria correto dizer isso, mas eu acho que sim, vem dizer que a Alemanha não vai mais fornecer armas para a terra do Catatal, justamente para que essa sanha sanguínea, né, do Catatal não se expanda. Por quê? Porque quanto mais tempo demorar, mais a União Europeia vai sofrer em função das sanções, né? Porque o grande urso já está avisando aí que ele vai cortar o petróleo dos caras. Hoje tem uma notícia também, se você buscar nos jornais internacionais, você vai ver a América, o velhinho, né? O velhinho, junto com os principais países da União Europeia, dizendo que, como eles são os principais compradores de óleo russo, óleo, não é gás, é óleo, eu estou falando, de óleo russo, que eles não vão aceitar o aumento do preço, porque o ursão foi lá e aumentou o preço do petróleo, além do mercado, porque eles têm oleodutos. E o cara foi lá e aumentou o preço. Então, a América, junto com alguns países da União Europeia, se não todos, né? Porque eles decidem todos em bloco, todos juntos. Eles, então, ameaçaram não pagar o preço, tabelando esse valor de energia, que é o gás, e o óleo, né?
tabelando num valor menor do que o grande urso quer. Então, o que o grande urso disse? Se não pagar o que eu quero, eu corto. Então, já há uma conversa com a Índia e com a China, que também, né, recebem o escoamento desse óleo russo, entendeu? E então vai haver um desvio dessa energia que está indo para a Europa, e a gente está falando aí da Inglaterra, né, um desvio desse óleo para a Índia, que processa em grande quantidade o petróleo. Inclusive o Brasil é um comprador de óleo diesel e gasolina da Índia, que vinha já da Rússia, e agora o Brasil conseguiu, através do presidente Bolsonaro, cortar esse intermediário que é a Índia, e está comprando direto da Rússia. Ontem eu estava ouvindo um jornal russo, eu ouço o jornal russo, eu estava ouvindo um jornal russo ontem, falando sobre exportação de óleo diesel, que o Brasil, com os contratos que já firmou com a Rússia, e inclusive no dia 2 de setembro saiu mais um navio com 40 mil toneladas de óleo diesel, que é a previsão de chegada dia 22 de setembro no Brasil, 40 mil toneladas de óleo diesel, né? E o jornal russo dizendo que o presidente Bolsonaro está comprando óleo diesel da Rússia a um preço 8% mais abaixo do valor do mercado. 8% mais barato. Dizendo então que a grande petroleira brasileira, que está importando óleo diesel direto da Rússia, começa então a ter um valor menor, um lucro maior. Então estão fechando contratos por tempos alongados com a Rússia, e assim a Rússia está quebrando as imposições e barreiras que a União Europeia e a América colocaram. É mesmo, Gisele? Eu não vi eles. Eu vi só o jornal russo ontem, dizendo que assim eles estão quebrando as barreiras econômicas que foram impostas à Rússia, e o Brasil já está comprando 6% da produção de óleo diesel na Rússia. 6%. E que pretende aumentar para 15% a produção de óleo diesel russa. Entendeu? Então, que não haverá, na hipótese de corte de compra da União Europeia, não haverá sobra de óleo russo, porque o Brasil está comprando o que é para a Europa. Entendeu? Sacou? Então, a gente está vendo uma movimentação geopolítica onde o grande urso, aí, que é o Vladimir, você já sabe, né, que o pastor está falando, o grande urso, ele já negociou todo o seu petróleo fora da União Europeia, já está negociado. Né? A BBC acabou de anunciar formalmente a morte da rainha, tá? Acabaram de anunciar aí a morte da rainha, formalmente morreu a rainha Elizabeth da Inglaterra, tá? Ela acabou de morrer, tá bom? Então você está recebendo aí notícia ao vivo. Eu queria pedir que você desse o teu like, você que está no YouTube. Nós estamos chegando a 18 mil pessoas, né? Temos mais 2.600 pessoas aqui no Facebook, então a gente já está passando aí de 20.700 pessoas na nossa live. Eu queria pedir que você desse o teu like, porque só temos 7 mil pessoas que curtiram aí, né? Tá bom? Se tem alguém aí que tá com um som ruim, não tá muito legal, você sai da live e entra de novo, tá? Que aí ela fica legal, tá bom? Então não esquece de dar o teu like aí, por favor. Né? Já passamos para 8, mas a gente precisa de 15 aí pelo menos, né? Se você puder fazer a gentileza. Queria também que você verificasse se a sua inscrição ainda está aí no nosso canal. Se não tá, que você se inscreva, tá bom? Para que você possa então estar conosco nessa análise que nós estamos fazendo. O pastor está fazendo uma análise rasa sobre a Inglaterra. Então, voltando aqui à Inglaterra, eu saí um pouquinho, peço que você me desculpe, vim no Brasil, fui na Rússia, vim no Brasil, vou voltar na Inglaterra. Então, o que é que nós vamos ver na Inglaterra hoje e nos irmãos que trabalham na Inglaterra, em toda a Grã-Bretanha, né?
que diga-se aí a Irlanda, país de Gales, né? E os outros países que compõem, então, a Grã-Bretanha, né? Inglaterra e outros. O que é que vai acontecer? Eles vão ter, então, que refazer todo o seu dinheiro. E isso custa um absurdo de caro. Porque uma nota aqui no Brasil, por exemplo, custa uma nota de R$ 10, custa quase o preço dela para fazer. Escócia, né? Obrigado, Carlão. Custa quase o preço dela para fazer. Então lá eles vão ter que fazer tudo de novo. E eles usam muita moeda. Aqui a gente usa moeda, mas né, tem uma volatilidade grande. Lá não, as moedas são muito antigas, né? Então vai ter que refazer tudo de novo até fazer. Custa muita grana, vai gastar demais, vai endividar o país para fazer isso. Entendeu? Vai endividar bastante a Inglaterra para fazer isso. Então a Inglaterra vai ter bastante problema. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ter uma inflação aumentada, que já está em 9,1% ao ano a inflação na Inglaterra. A gente já está vendo os supermercados anunciando que estão contratando segurança extra porque as pessoas estão começando a roubar comida nos supermercados. E os próprios donos dos supermercados, né, estão dizendo que isso está acontecendo porque as pessoas não têm mais dinheiro para comer. Já tiraram, então, as etiquetas de prazo de validade de diversas comidas na Inglaterra, não tem mais, caiu a obrigatoriedade. Então, para as pessoas saberem se aquele produto é fresco ou não, tem que cheirar. Cheira para ver se está fresco ou não, né? Então, a gente está vendo aí muita coisa acontecer na Inglaterra e a gente sabe que com isso que é um sinal dos tempos. A gente sabe isso, que isso é um sinal dos tempos. Houve, inclusive, ontem um ataque hacker a Portugal, não sei se você viu, né? Os hackers atacaram aí Portugal, o país Portugal, o governo de Portugal, e roubaram aí milhares de documentos e informações sobre a União Europeia. Parece que muitas coisas aí sensíveis, né? Documentos sensíveis, documentos aí sigilosos, né? E que isso sendo vazado, parece que tem gente bastante preocupada com isso aí, entendeu? Sendo vazados aí vai gerar bastante problema, ok? Essa moça que assumiu também a Inglaterra, ela prometeu acabar com a imigração ilegal. E ela disse, né? Ela mandou dizer que vai fazer uma limpa na Inglaterra. Vai fazer uma limpa na Inglaterra. Então, a gente vai ver a Inglaterra andar aí por mares nunca dantes navegados, né? Por mares difíceis aí, vai passar por situações aí complicadas e nós então vamos acompanhar isso aqui de camarote, né? Eu quero ler para você um Twitter do Família Direita Brasil de ontem, dia 7/9 às 16h39. Eu quero falar para você um pouco sobre os desdobramentos do 7 de setembro. Eles estão muito legais, eu acho que você vai gostar muito de ouvir isso, tá bom? Eu quero trazer aqui para você os desdobramentos, então eu vou começar com Família Direita Brasil, e ele trouxe o seguinte Twitter: urgente, o PT sentiu. Integrantes do PT e da campanha de Lula admitem, em caráter reservado, que foram surpreendidos com o tamanho das manifestações de 7 de setembro. Interlocutores de Lula dizem que Bolsonaro tem as imagens necessárias para insistir na tese de uma eventual fraude. Você está ouvindo aqui o que eu estou falando? Está prestando atenção? Integrantes da alta cúpula do PT dizem que com as imagens do 7 de setembro, que foi milhões e milhões e milhões de pessoas na rua, como eu disse para você via profetizada, caiu o queixo de todo mundo, né? Caiu o queixo de todo mundo. E eles estão dizendo que se houver uma fraude, o Bolsonaro com essas imagens vai mostrar e provar que de fato houve uma fraude. Quer dizer, ficou pior ainda para as pessoas que tinham qualquer tipo de ideia, né? E que o PT sentiu o drama. E assim aumentam as possibilidades de acontecer aquilo que nós achamos, que é o gambá vazar. O gambá vazar.
Eu tenho alguns twitters aqui que você vai ficar de cara. Nova Era Mídia. O antagonista informa que o PT, abre aspas, sentiu, fecha aspas. Olha, na segunda página, a gente sabe que o antagonista é dos caras, né? E que membros do partido estão surpreendidos com o tamanho das manifestações a favor do presidente Bolsonaro. Então o próprio antagonista está dizendo, né, que o PT sentiu o drama. E que o Datapovo, irmão, contra o Datapovo, contra fatos, não há argumentos, irmão. Não há argumentos. Não tem o que os caras falar. Né? Não tem o que os caras falar. A Miriam Leitão, na Globo News ontem, a família Direita Brasil, eu tô aqui ainda, abre aspas, olha o comentário da Miriam Leitão. Ontem às 19 horas, 7 horas da noite, tá? Ela disse o seguinte: só da gente ficar com medo do 7 de setembro, isso já é um absurdo tão grande. Era para ser uma data de alegria. Só essa tensão já mostra que o país está em uma gravíssima crise. Espera, você ficou com medo do 7 de setembro? Você ficou com medo? Você ficou com medo, irmão? Conta pra mim se você ficou com medo do 7 de setembro ou foi só a Miriam Leitão que ficou com medo. Será que ela sentiu o golpe? Será que ela sentiu o golpe, irmão? O que você acha? O Ciro Gomes, ontem também às 19 horas, a gente continua no Twitter e continua no Família Direita Brasil, tá? Às 7 horas da noite ou 19 horas, se você preferir, o Ciro Gomes estava na Globo News, dando entrevista. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, ó o Cirão, Canga Ciro, hablando. Temos que fazer algo para que não se repita um espetáculo tão deprimente como foi o dia de hoje. Para Ciro Gomes, a maior manifestação democrática da história do Brasil foi deprimente. Você sabe o que é deprimente para mim? É 8% das pessoas do Brasil votar num imbecil desse. Isso para mim é deprimente. Uma pessoa falar que vota num babaca, num cretino como o Ciro Gomes. Isso para mim é deprimente, irmão. Eu fico deprimido quando eu vejo essa notícia. Que o cara tem 8% das intenções de voto. É claro que deve ser mentira, porque eu acho que ele não vai fazer 4%. Eu acho. Aliás, estou abrindo aposta aí. Se alguém quiser apostar, que a Tebet não faz 1 e o Cirão não faz 4. Para mim tá super faturado essas pesquisas aqui para eles também. Você quer saber minha opinião? Eu acho que não faz 1. Né? Tô aberto aí. Se alguém quiser apostar, a gente pode fazer. Agora a gente veio, estamos no Twitter ainda, tá? Agora é o Ivan Kleber, que tá aqui trazendo a notícia pra gente, nosso correspondente internacional, né? Dizendo o seguinte, Reino Unido, segundo o jornal Daily Telegraph, o governo do Reino Unido vai acabar com a proibição do fracking nesta quinta-feira, 8, portanto, hoje, em vigor desde 2019. Uma lei desde 2019, está em vigor até hoje, e hoje ela foi quebrada, que era proibida a extração do xisto. Atenção, você que está no YouTube, cadê o teu like aí, irmão? Pô, estamos passando de 19 mil, só tem 10. Dá o teu like aí, você que chegou agora, não curtiu, vai lá, curte. Eu sei que tem muita gente na TV, não consegue, mas quem conseguir, vai lá e dá. Então, o governo do Reino Unido vai acabar com a proibição do fracking nessa quinta-feira, 8, hoje, que está em vigor desde 2019, dando luz verde para as empresas buscarem permissão de planejamento para perfurar gás de xisto no país. Foi mal, Greta. O Ivan Kleber tá zoando a Greta Thunberg, dizendo, foi mal, Gretinha. Ah, Greta, desculpa aí, mas os caras vão começar a queimar carvão para gerar energia. Tá ok? Tá ok, Gretinha? Vai queimar carvão, irmão. Né? Vai voltar para 1920 em Inglaterra.
vai voltar para 1920 a Inglaterra. Vai voltar, irmão. De volta, estamos de novo. Família Direita Brasil, no Twitter ainda. E a manchete é o seguinte: Globo News desrespeita a legislação eleitoral. A emissora está dando espaço para Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula para comentarem o histórico 7 de setembro de hoje. Lula já foi convidado, mas não sabe se falará. Mas a emissora não convidou o Bolsonaro. Mas também não precisa, né, irmão? Vamos falar sério aí, né? A Globo News pode chamar o Ciro, a Simone, o diabo, né, os demônios, os capeta, o São Pedro, quem eles quiserem, irmão. Não vai mudar os fatos. O fato é que houve a maior manifestação popular da história. Todos os jornais do mundo inteiro estão falando, noticiaram. Os jornais americanos, ingleses, franceses. Eu estava vendo um jornal francês ontem, que é mais ou menos no formato do Jornal Nacional, o Jornal das 8 da noite lá na França, mostrando imagens, a repórter francesa em Brasília, de cara assustada com o tamanho da manifestação pró-Bolsonaro. E eles falavam, a manifestação de comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, totalmente pró-Bolsonaro. Aí mostrava a imagem do Bolsonaro quando ele estava vindo, passando no meio da população e todo mundo gritando, abraçando ele, dizendo que o presidente Bolsonaro é o maior líder popular do mundo. Jornal francês, irmão. O jornal americano. Isso foi a maior demonstração de apoio a um presidente no mundo inteiro. Enquanto os outros não podem sair na rua, o Bolsonaro chama o povo vem aos milhões. Todo mundo com bandeiras do seu país. Você acha que todo mundo é retardado? Você acha isso? Que as pessoas dos outros países aí que dizem que são mais civilizados que o Brasil, mas que agora vão ter que queimar carvão, né? Enquanto nós aqui estamos... Nossa eletricidade vem do sol, vem da água, né? Carbono praticamente zero, nossa luz, e os caras falam da bosta do carbono. Não é assim, irmão? E vem contar essa historinha aí pra nós, que são mais civilizados que nós, mas estão voltando pra era das cavernas. Né, irmão? Que civilizados somos nós? É nós, irmão. Civilization. The citizen. The big citizen. É nós, irmão. Nós somos o grande país civilizado do mundo, o país mais ensolarado do mundo, Brasil, cara. Que estão produzindo, vamos produzir 4 usinas de Itaipu com vento no Nordeste. Já tá acertada já a produção das usinas. Construção, investimento privado, não é público. Que vamos ter energia elétrica mais barata do mundo. Que amanhã basta fazer vento ininterrupto, ó, ventiladorzão, e os caras queimando carvão. Irmão, e vem falar que nós não é civilizado, né? Não é assim? Que nós não somos civilizados. Eu vou falar corretamente aqui para você não achar que o pastor é uma narfa, né? Eu só tô falando aí um português mais bem entendido, não é? Então os caras podem falar o que quiser, irmão. O recado foi dado. Não tem pra ninguém. O recado foi dado, irmão. O Leandro Ruchel, tô no Twitter. Também ontem. 7/9/22. Ok? Não, irmão. O passarinho tá de folga aí. Todo mundo trabalhou muito ontem. Tá tudo de folga hoje. O passarinho hoje tá tudo no ninho, irmão. Olha o que o Leandro Ruchel falou. O desespero da militância da redação é proporcional ao tamanho das manifestações verde e amarela de hoje. A expectativa era de um público maior do que no ano passado, mas nem mesmo os mais otimistas apoiadores do presidente esperavam tanta gente nas ruas. É realmente incrível o que aconteceu. Jornalista militante, Família Direita Brasil, Twitter, também 7/9 ontem, tá?
O jornalismo militante está em desespero. Comentaristas da Folha, do Globo, CNN, Estadão, Veja e afins estão tendo que inventar narrativas para justificar tanto povo na rua. Eles nunca viram manifestações democráticas desse tamanho. Hoje, o povo nas ruas nocauteou a imprensa. Hoje morreu os institutos de pesquisa do Brasil. Você quer apostar comigo que as próximas pesquisas todas vão dar Bolsonaro na frente? Quer apostar comigo? Todas. Onde você quer apostar? A não ser as que a Globo paga, né? Daí, aliás, hoje é dia 8, hein? Dia 5 do mês que vem vence a concessão da Globo. Hoje já é dia 8, né? Não esquece disso aí. O Família Direita Brasil publicou um Twitter do Rodrigo Constantino, que diz o seguinte, abre aspas, Rodrigo Constantino é nosso parça, não sei se ele vê a gente, acho que não, mas eu vejo ele, gosto dele, né? O que nós vimos hoje foi um brado retumbante, Rodrigo Constantino dizendo ontem, de alerta, o que nós vimos hoje foi um brado retumbante de alerta para qualquer um que ouse ter a coragem de tomar atitudes abusivas mais drásticas, como impugnar a chapa do presidente. Nem mesmo senadores saltitantes têm a coragem de dar um salto desses. Você acha que as manifestações de ontem quebrou a espinha dorsal da esquerda? Você acha? Você acha? Você acha que o que aconteceu ontem é um checkmate? O que você acha, meu querido e minha querida? Eu trouxe aqui uma foto. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Se você vai conseguir ver, mas eu quero te mostrar. Se você não viu, eu quero te mostrar. Essa é a foto de Brasília ontem, ó. Olha a esplanada dos ministérios. Olha, eu fiz questão de trazer essa foto para você ontem, tirada de um drone. Olha a esplanada dos ministérios. Eu sei que muita gente não viu, por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. Dá uma olhada. Olha aqui, para quem não viu, ó. Tem gente que já viu, para quem não viu, olha aqui. Essa é a foto da esplanada dos ministérios ontem, né? Que é realmente... Os caras vão falar o quê, irmão? Os caras vão falar o quê agora? É uma pergunta que eu faço para você. O que os caras vão falar? Tony Patriota, Twitter. A esquerda pisou e queimou bandeiras durante 3 anos. Eu lembro aqui algum tempo atrás teve uma manifestação em Curitiba que os caras do PT, do PSOL, do Black Bloc, Black Lixo, Black Bosta, né? Esses caras aí, que eles queimaram a bandeira do Brasil, jogaram no chão, botaram fogo. Vocês lembram aí, ano passado aconteceu isso, né? E aí eles... teve uma moça que entrevistou ontem o Rabelo, que é um cara de esquerda, né? E perguntando aí para o Rabelo, ela disse assim, você acha que o Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil? Ele disse, eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu foi que a esquerda jogou a bandeira do Brasil no lixo, a esquerda jogou a bandeira do Brasil no chão, botou fogo, pisou nela, e o Bolsonaro, que é um cara inteligente, é Aldo Rabelo, né? Rebelo, obrigado. É Rebelo ou Rabelo? Eu não sei como é que é o direito, né? Mas não importa. Um cara inteligente, né? É bom falar com gente inteligente, né? Ele disse que o que o Bolsonaro fez foi juntar ela do chão e colocar ela para cima. É.
É isso aí. Milton Neves, no Twitter ontem, olha o que ele disse. Colegas queridos demais da News concorrente, que ele está falando da Globo News. Ele disse, disfarcem menos esse clima de velório. A Globo News ontem parecia que estava anunciando a morte da rainha hoje, né? Falando sobre a manifestação do 7 de setembro, né? Que realmente foi... Tá aqui o comentário do cara. Uma entrevista à esquerdista Amanda Klein, ou Klein, né? Não sei. Perguntou ao ex-ministro petista do Lula, Aldo Rebelo, inteligentíssimo. Ministro, o que o senhor acha dessa apropriação da bandeira nacional por parte de Bolsonaro? Aldo Rebelo. Amanda, ele não se apropriou da bandeira nacional. Ele achou jogada ela no chão pela esquerda, que a abandonou por uma velha e vermelha, e simplesmente a resgatou. É isso aí, né, irmão? É nóis. É isso aí. Família Direita Brasil, a piada da noite, a Twitter de ontem, esse aqui, tá? A piada de ontem, escute aqui. O grupo de pesquisadores monitor do debate político da USP, calculou que em São Paulo tinham aproximadamente 32 mil pessoas, 691. Ai, a USP, cara, nunca contrate um engenheiro da USP, nunca, para fazer nada. Você pergunta pro cara, você se formou onde? Na USP? Então não vou contratar você, porque a USP é a pior universidade de matemática do mundo, irmão. Eles não conseguem calcular 4 pessoas por metro quadrado, não conseguem, vezes os quilômetros ou metros que existiam de pessoas. Eles não conseguem. Então, mas na conta da USP, um prédio de 50 andares tem 8 metros. Na conta da USP. Um engenheiro da USP, se é que tem engenharia na USP, não sei se tem, né? Quando ele vai fazer um cálculo de metros de um prédio de 50 andares, ele fala que tem 8 metros. Segundo a USP, um prédio de 50 andares tem 8 metros, irmão. Segundo a USP, tá? Segundo a USP aí, né? Mas tá bom também, né? Mas tá bom também, tá bom? E o governo de São Paulo, por sua vez, disse que tinha 50 mil pessoas. Né? Deixa aqui a sua risada. Né? Deixa aqui a sua risada, tá? Deixa aqui a sua risada. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do PDT, o partido do Cangaciro. Ele negou um pedido para investigar o financiamento de ato com Bolsonaro no 7 de setembro. Eles estão alegando aí que o ato de 7 de setembro foi pago por alguém, né? Foi pago aí por alguém, né? Segundo eles. Bloomberg, Argentina, inflação na Argentina bate 100%, segundo a Bloomberg. E muitas coisas já neste ano dobraram de preço na Argentina. Então eles estão dizendo que a inflação oficial da Argentina é perto de 60%. Mas a Bloomberg está dizendo que não, que ela já passou de 100%. Reino Unido, Ivan Kleber, a primeira-ministra Liz Truss anunciou planos para limitar as contas médias de energia doméstica em 2.500 euros por ano. Por ano, tá? Até a partir de 2024. Então, a partir de 2024, o governo inglês vai ajudar as famílias a pagarem 2024. Pastor, mas você vai olhar para mim e vai falar, tá, mas a conta veio alta esse mês e nós estamos ainda em 2023. 23 você que se vire.
Então, a maioria das famílias inglesas não vai conseguir pagar suas contas de energia e vai passar o Natal no escuro. Mas depois do 1º de janeiro de 24, aí o governo vai subsidiar o preço, mas é só depois. Agora, não, tá? Navio tanque com óleo diesel russo, tá? Com óleo diesel russo, já está a caminho do Brasil. A bordo do navio está até 40 mil toneladas, cerca de 300 mil barris. Previsão de chegada 25 de setembro. Irlanda, o professor que foi preso por não usar pronomes neutros declarou que prefere ficar na prisão por um século do que seguir essas regras de transgêneros. Enoch Burke, um cristão evangélico, declarou que somente obedecerá a Deus e não obedecerá aos homens. Ele está preso e a juíza então disse que se ele se retratar com o moço que quer ser chamada de moça e chamar o moço que quer ser chamado de moça, ele sai da cadeia. Ele mandou avisar que se quiser deixa ele preso por 100 anos, mas ele não vai chamar um vagabundo barbado de moça, nem aqui e nem na China, ok? Isso está acontecendo na Irlanda, irmão. Você não sabe porque que a Inglaterra está indo pro brejo, né? Você não sabe, né? Família Direita Brasil, Twitter, dia 8/9, portanto, hoje, tá? Às 8 horas da manhã. Ciro Gomes, escuta essa aqui, porque essa aqui, irmão, é para você ouvir com atenção. Ciro Gomes falou que ontem tinha um monte de pateta nas ruas vestido de verde e amarelo. Então, pro Canga Ciro, todo mundo que foi pra rua de verde e amarelo ontem é um baita de um pateta. O que é que como você chamaria um cara que vota no Ciro Gomes? Como você chamaria um cara que vota no Ciro Gomes, nesse imbecil? Ele não é um pateta, ele é um imbecil, né? Como é que você chamaria um cara que vota no Ciro Gomes, que chama o brasileiro que veste verde e amarela de pateta? Você chamaria um cara que vota nele como, irmão? Chora, Ciro. Ciro, tua vaca atolou, companheiro, de novo. 4%, Ciro. Sabe por quê? Porque você é um idiota. Imbecil. No mínimo, né? Eu vou parar, porque senão eu vou xingar, mas ele eu não posso. Vamos lá. Continuamos no Twitter. Família Direita Brasil, 8/9, hoje. O desespero do Matheus Leitão. Matheus Leitão, jornalista, filho da Miriam Leitão. Olha o que ele disse. Entre os agradecimentos a Deus pela segunda vinda e o levantar do couro do imbrochável, Jair Bolsonaro executou o crime que ele preparou para os 200 anos da independência brasileira. Ele sequestrou o maior ato cívico da República nos últimos 200 anos em um tudo ou nada de sua campanha à reeleição, que tem, até agora, patinado completamente por conta de seu pouco crescimento nas pesquisas de intenção de voto by Matheus Leitão. Matheus Leitão é um baita de um trouxão, né, irmão? E chora, Leitão, vai chorando, o choro é livre, e chora mesmo, garoto, é isso aí, vai chorando, né? O Matheus está aí chorando muito. Tem um outro trecho aqui do Matheus Leitão na Veja, tá? E ele diz o seguinte: o líder da extrema-direita brasileira pode planejar em praça pública um ato excluindo parte da população, exilando milhares dentro da terra natal, transformando-o em ato de campanha sem ser punido por crime eleitoral. Irmão, você foi excluído do 7 de setembro? Eu queria perguntar para você aí. Você sabe de alguém que foi proibido de ir no 7 de setembro? Você conhece alguém que foi impedido de ir no ato de 7 de setembro, ficando trancado dentro da sua casa? Esses caras, eu acho que eu vou mudar. Ele não é um trouxa, ele é um baita de um otário, esse cara, né? Não é um trouxa, né? Ele é um baita de um otário, né, irmão? Não vamos chamar ele de porco, que nós ofendemos os palmeirenses, que sou eu, tá?
Então não vamos chamar ele de porco, que assim a gente ofenda a torcida do Palmeiras, como eu, que sou o porco, né? Então não ofende não. Já achei que nós perdemos o Furacão, que também sou eu, aleluia, né? Então o porco tá meio triste. Aí você vai ainda, né? Não, né, irmão? Chamar esse imbecil aqui de porco? Não, né? Não. Isso aí não. Família Direita Brasil. Twitter, dia 8/9, 10 horas da manhã. Escute isso aqui. Um pequeno grande detalhe da sessão solene em homenagem aos 200 anos da independência que acontece no Congresso agora, 10 da manhã. Houve uma sessão solene no Congresso de comemoração do 7 de setembro. Além da ausência de Bolsonaro, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas também não estão presentes. Ninguém foi no Congresso. Porque quem iria dirigir era o presidente do Senado. Tá? Ninguém foi. Nem o presidente, nem os comandantes militares, nem o ministro da Defesa. Só o ministro da Educação estava presente. Você acha isso um sinal? Eu não sei. O Hoje no Mundo Militar vinha anunciando já de manhã que todos os filhos e alguns netos da Rainha Elizabeth II, incluindo o príncipe William, já estavam no castelo Balmoral, na Escócia. Foram chamados ao local pelos médicos da rainha. Fontes dizem que o seu estado de saúde é muito grave, com alguns dizendo que já pode até mesmo ter falecido. Já de manhã, né, já tinha notícia do falecimento dela, que a gente sabe já foi anunciado formalmente que ela morreu. Segundo pesquisa do banco BTG Pactual, Terra Brasil Notícias, tá? Bolsonaro despencou na entrevista entre os evangélicos e Lula disparou no meio dos crentes. Dizem que ele disparou em direção à cadeia. Você concorda comigo? Que ele disparou, né? Porque o demônio que age nele fez ele correr do meio dos crentes. É a única maneira do Lula ter disparado. Ou alguém gritou: se gritar, pega ladrão. Vocês viram no desfile ontem, quando passava a Polícia Federal e o pessoal ovacionou a Polícia Federal gritando: prende o Lula, prende o Lula, prende o Lula. Vocês viram, meu imperdível, né, cara? Foi sensacional, né? Foi sensacional. Milton Neves de novo. Twitter, aí já hoje, tá? Às 9 horas da manhã, Milton Neves disse o seguinte: grande parte das pessoas revoltadíssimas e ofendidíssimas com a bobagem de Imbrochável achou lindo e maravilhoso a tal exposição do peladão com a giromba exposta para as crianças. Larguem de ser hipócritas e foquem no povão em peso histórico nas ruas democraticamente. Só isso, né? Valeu, Milton Neves. O Randolph Rodrigues, Família Direita Brasil, 8/9, 11 horas e 10 da manhã, tá? Twitter. Randolph Rodrigues comemora os 200 anos da independência. Abre aspas, ele disse: cumprimento o esmo senhor ministro Alexandre de Moraes, sobre os ombros de quem cai a responsabilidade de, nos próximos dias, decidir os caminhos das eleições brasileiras. Espera, mas a gente fica pensando, quem tem que decidir o caminho do Brasil nas eleições não é o povo com o voto? Não estaria errado esse Twitter do senador saltitante? Parece, né? Parece. Eu quero trazer essa notícia aqui, ó, tá no Terra Brasil Notícia. Pesquisas da Exatos, que dava grande vantagem numérica a Fátima Bezerra, é cancelada por juiz federal por inconsistências na pesquisa. Pesquisa que tá dando a Fátima na frente é chuncho, irmão, no Rio Grande do Norte. Não acredita nisso aí, não. Tá? Eu queria trazer para mostrar isso para você. O desenho Peppa Pig, que muitas crianças assistem na TV a cabo, tá no Jornal Extra essa notícia. Os teus filhos assistem a Peppa Pig? Hã? Os teus filhos assistem a Peppa Pig? Então, o desenho Peppa Pig inclui agora um casal do mesmo sexo entre os seus personagens. Você sabia disso? O desenho da Peppa Pig inclui agora um casal do mesmo sexo no seu desenho. Presta atenção no que os teus filhos estão assistindo na televisão. Tá? Presta atenção aí.
Ao vivo, Jornal da Cidade Online. Jornal da Cidade Online. Jornalista da CNN entra em parafuso após constatar, abre aspas, mar verde e amarelo em ato na Paulista. Militância da redação foi a loucura. Ao vivo, jornalista da CNN entra em parafuso após constatar um mar verde e amarelo na Paulista. Mais de 6 quadras completamente tomadas, né? Mas que, segundo a USP, eram, na verdade, apenas 36 mil pessoas e, segundo o governo de São Paulo, não tinham mais que 50 mil, né? Então, ela se assustou à toa, né? E essa notícia realmente é aí complicada, né? Vamos lá. Ed Lincoln no Twitter. A estimativa após as manifestações de hoje é que Bolsonaro supere os 65 milhões de votos, suficientes para sua reeleição, segundo o Augusto Nunes, tá? Então o Augusto Nunes deu a notícia. O TSE tá no Salim Matar, Twitter, 8/9 às 11 horas. O TSE aprovou por unanimidade o registro da candidatura do ex-presidiário Lula, mas os brasileiros continuam decepcionados com a decisão do ministro Fachin do STF, anulando todos os processos, pois são testemunhas do maior esquema de corrupção do mundo. Rodrigo Constantino, 8/9/22 no Twitter. Gente, venho aqui fazer um apelo. Olha o Rodrigo Constantino zoeiro, mas é a página dele mesmo. Ele diz assim, ó: eu venho aqui fazer um apelo para todos os brasileiros. Escuta essa, Berenice, Flávia, escuta isso. Ele diz assim: pegue leve nas ironias com os militantes das redações. Dessa vez eles sentiram mesmo, para valer, surtaram, estão em pânico, desesperados, inconsoláveis. Soube de fontes seguras que disparou nas redações o consumo de Rivotril e Prozac. Então, vocês, por favor, não sejam tão zoeiros. Ivan Kleber trouxe uma notícia da Itália, dizendo assim: vocês estão prontos para o lockdown energético na Europa? Essa é a pergunta que faz o jornal italiano Qui Finanza. Vocês estão prontos para o lockdown energético na Itália? Irmão. Agora eu quero o blog do Noblar, eu quero trazer aqui para vocês. O blog do Noblar tá no Twitter, 8/9 às 13h47. Portanto, foi agorinha que o Noblar falou isso. Isso é fresquinho, irmão. Desceu agora, escuta isso. Os atos eleitorais em prol do presidente Jair Bolsonaro reuniram 64 mil pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E na Avenida Paulista, 32 mil pessoas em São Paulo neste 7 de setembro, segundo o site UOL. Deixe aqui a sua risada, irmão. E vamos a ir lamentar a morte da rainha. Hoje é quinta-feira. Amanhã, né? Não esqueça, daqui a pouquinho, às 19h30, vamos ter um grande culto hoje aqui em Curitiba, no Hotel Bristol, no Portal do Iguaçu. Você que mora em Curitiba, região metropolitana, hoje é feriado, não vai ter trânsito, ninguém está trabalhando. Nós vamos fazer um grande culto de Santa Ceia hoje aqui em Curitiba, no Hotel Bristol, ok? Aqui no Portal do Iguaçu. Eu estou esperando vocês, quero dar um abraço em todo mundo, estou esperando todo mundo hoje aqui. Tá legal? Você mora em Curitiba, região metropolitana, venha, porque eu vou aqui esperando vocês. Vamos orar bastante, nós estamos sem pressa, né? Hoje é feriado em Curitiba, ontem foi feriado nacional e hoje feriado em Curitiba. Estou esperando vocês. Não deixa de dar o teu like, 20.500 pessoas ao vivo no YouTube. Nós estamos com mais 3 mil aqui no Facebook, né? Passando aí de 23.500 pessoas na nossa live. Peço que você dê o teu like, só 15 mil curtiram antes de você ir embora. Curta, dê o seu like, não esqueça de compartilhar a nossa live nos seus grupos de amizade, com as suas famílias. Chame a galera para vir assistir os desdobramentos. Eu vou agora fazer uma oração,
né? Então você não esqueça, hoje à noite temos culto em Curitiba às 19h30, estou esperando vocês aqui no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu. Estamos esperando todo mundo, um grande culto de Santa Ceia presencial, né? Se você quiser, venha e participe. Vou estar esperando vocês com toda a equipe aqui da Igreja do Pôr de Cristo. Tá bom? Amanhã, você já sabe, 9h30, temos ensino bíblico, oração. Você que ainda não sabe, toda segunda a sexta, 9h30 da manhã, culto, né? Muito legal. Gente, a gente praticamente faz um culto, né? Porque o pastor Sandro ensina pregando e aí orando pela família, por todo mundo. É muito legal. 9h30 da manhã aqui no YouTube e também nas nossas páginas do Facebook. Beleza? Vamos orar? Fecha os olhinhos, Papai do Céu, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe cada um dos nossos internautas que está aqui reunidos conosco nessa tarde, e que a tua bênção, amor e graça esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Papai, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, e o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o nosso presidente, abençoe os brasileiros, em nome de Jesus. Abençoa a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor, e quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração, muito obrigado pela tua audiência, pela tua paciência, e até amanhã, se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.